todos. Eu sou o Luiz Rodrigues, gestor dos fundos de crédito aqui da Claritas. Vou falar um pouquinho para vocês como foi o mês de janeiro do fundo Claritas Crédito Privado. O fundo fechou o mês de janeiro com uma rentabilidade de 0,78%, equivalente a 107 do CDI. E falando especificamente aí do mês de janeiro, a gente viu uma dinâmica similar aí aos últimos 2 meses do ano de 2021. Então, durante esse período, a gente viu uma pequena abertura, tá, dos spreads de alguns ativos, não é nada muito generalizado, mas alguns ativos aí a gente viu essa correção e essa própria abertura. Então, dessa maneira, a performance do mês, assim como foi no mês de dezembro, né, de 2021, a gente viu uma performance acima do CDI, mas ligeiramente abaixo aí do que a gente imagina que vai ser a performance para o ano de 2022 como um todo, tá? E a justificativa disso é que a gente tem o carregamento dos ativos contribuindo de maneira positiva, e esse bom nível de carrego contribuiu, né, de maneira positiva. Só que, por outro lado, essa pequena correção que a gente viu dos spreads acabou tirando um pouco da performance ao longo do mês. Mas, de novo, assim, a gente vê os fundos aí rendendo acima do CDI porque o nível de carrego, como ele é muito alto, ele mais do que se sobrepôs a esse movimento de abertura de spreads. A gente, olhando um pouquinho aqui para o fundamento, né? Então, para o fundamento dos ativos, a gente continua aqui bastante otimista com o fundamento. Então, as empresas têm mostrado resultados muito bons, com nível de alavancagem muito baixa. Então, mesmo nesse ambiente aí de aumento de taxa de juros e eventualmente de incertezas que a gente sempre tem, né, em anos eleitorais, a gente não vê nenhum grande problema em nenhuma das empresas que a gente tem em carteira. Então, assim, a gente tem uma carteira aqui muito boa, então isso deixa o fundamento muito bom. Quando a gente passa a olhar para o valuation, até esse movimento, né, de correção que a gente viu nos últimos 3 meses, né, dessa ligeira abertura de spread, ele ajuda o valuation, né, ele deixa os ativos mais premiados, então faz com que esse valuation que a gente já enxergava como positivo, ficar ainda ligeiramente mais positivo. E por fim, o fator técnico, a gente também continua otimista com o fator técnico, isso muito ligado à boa performance, né, que a gente vem observando, né, dos ativos e dos fundos de crédito ao longo do ano de 2021 como um todo. Enfim, em todas as janelas relevantes, né, a gente vê os fundos de crédito com performances muito boas. Aliado a isso, a gente enxerga esse movimento de alta de juros também como positivo para os ativos de renda fixa. Então, juntando as duas coisas, né, um ambiente propício para ativos em renda fixa com a taxa de juros em elevação, com a boa performance dos fundos, tende a trazer aí mais atratividade para esses papéis e mais atratividade para os fundos de crédito. Então, a gente imagina que o técnico continue sendo um vento favorável soprando para os fundos de crédito. Então, em resumo, os nossos três fundamentos aí, eles estão em território positivo, o que nos deixa bastante otimista com crédito para o ano de 2022. Falando especificamente, né, do mês de janeiro, entrando aí nos comentários a respeito do mercado primário e do mercado secundário, o mercado primário no mês de janeiro foi bem fraco, tá? Acho que o mês de dezembro também tinha sido um mês fraco, é normal, sazonalmente, esses meses, dezembro, janeiro, né, são meses muito mais fracos aí em mercado primário. Mas a gente imagina que isso, a partir agora de fevereiro, né, e nos próximos meses, isso seja revertido e a gente veja aí um mercado secundário, um mercado primário muito mais forte. Em relação ao mercado secundário, a gente, diferente um pouco, né, do mês de dezembro e do mês de novembro, a gente já viu um mercado
mais equilibrado, tá? Então a gente já viu, acho que esse aumento de prêmio que a gente observou em alguns ativos ao longo, né, desses últimos meses acabou trazendo uma demanda maior pelos mesmos. Então a gente viu um mercado secundário aí com um pouco mais demandador de ativos, o que já indica, né, que esse movimento, né, de correção dos spreads deve acabar ou está muito perto do fim. Alguns ativos a gente já vê até sendo negociados abaixo de algum nível específico que saíram aí ao longo desse mês. Então, o mercado secundário hoje está muito saudável. Claro que assim, o próprio fato do mercado primário menos ativo, isso aumenta um pouco a demanda do mercado secundário. Então, a gente imagina aí que com a volta do mercado primário mais ativo nos próximos meses, traga de volta aí um pouco mais de equilíbrio no mercado secundário. Mas esse recado, né, de bom risco-retorno, né, enfim, de evitar exageros, ou evitar níveis não ótimos aí de risco-retorno, não devem ser tolerados pelo mercado. Olhando prospectivamente, né, aqui para o próximo mês, para os próximos meses, a gente segue aí com um tom bastante positivo, tá? Então a gente imagina que o ano de 2022 seja um ano muito bom para o crédito privado, muito pelo que eu comentei agora, assim, os três fatores que a gente olha aqui, né, o valuation, o fundamento e o técnico, os três estão em campo positivo e a gente não vê grandes motivos para que a gente, ao longo desse ano, fuja do território positivo nesses três fundamentos, nesses três fatores, tá? Então, enfim, mesmo aí com um ambiente de maior incerteza, como a gente está falando aqui de um fundo high grade, né? Então é um fundo com ativos de baixo risco de crédito. A gente imagina que a combinação desse ambiente mais incerto com um aumento de juros, né? Com um ambiente de nível de taxa de juros maior, seja bem benéfico aí para os ativos de crédito. E com isso a gente imagina que o ano de 2022 seja muito bom para o crédito. E a isso a gente soma a boa performance passada, né? Então, acho que isso traz de volta os fundos aí para um bom retrovisor, né? Então, e um nível de volatilidade mais baixo, mais controlado. Então, a relação prêmio com volatilidade também nos parece interessante para os ativos de crédito. Assim como no ano de 2021 essa relação parecia boa, no ano de 2022 essa relação continua parecendo ser muito boa. Mas é isso, assim, a gente continua aqui aberto a qualquer tipo de dúvidas e muito obrigado pela atenção.